Boa noite de sabadão, hoje é 20 de março de 2021. Seja bem-vindo a mais um Zecast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. O dia de hoje, 20 de março, nos reserva várias datas comemorativas e vou fazer aqui um resumo das principais, não me atendo a muitos detalhes. A primeira delas, hoje é Dia Internacional da Felicidade. A data tem o objetivo de promover a felicidade e a alegria entre os povos do mundo, evitando conflitos e guerras sociais, étnicas ou qualquer outro tipo de comportamento que ponha em risco a paz e o bem-estar das sociedades. A data foi criada em 2012 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Segunda data de hoje, Dia Mundial da Saúde Bucal. A data foi instituída pela Federação Dentária Internacional. Em vários países são realizadas ações que pretendem diminuir os índices de cárie, doenças periodontais e perda dos dentes. Hoje também é Dia Internacional do Teatro para a Infância e a Juventude. A celebração, presente em mais de 80 países, foi concebida pela Associação Internacional do Teatro para a Infância e Juventude e possui o objetivo de reforçar a importância do teatro para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em todo o mundo. Seguindo nas datas, hoje também é Dia Nacional da Aquicultura, que é a prática de reprodução e cultivo de organismos aquáticos. A data comemorativa foi instituída pela Lei Federal 12.531, do ano de 2011, e é um reconhecimento a pessoas, empresas e instituições que se dedicam ao cultivo de peixes, moluscos e crustáceos destinados à alimentação. Hoje também é o Dia Mundial Sem Carne. A data surgiu em 1985 nos Estados Unidos, propondo que todo mundo fique sem consumir produtos de origem animal por 24 horas, a fim de diminuir, pelo menos nesse período, os impactos ambientais através de uma alimentação mais saudável. Mais duas datas comemorativas aqui para encerrar essa parte. Então, hoje é Dia Nacional de Atenção à Disfagia. Essa data foi criada com o objetivo de auxiliar a população a reconhecer esse sintoma, que é a dificuldade para engolir, e alertar sobre seu risco para a saúde, divulgando medidas de prevenção e orientando sobre o que fazer diante da suspeita de disfagia. E a última data de hoje, Dia Internacional do Contador de Histórias, que é comemorado no início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul, com o objetivo de homenagear todos os contadores de história. A data teve início na Suécia em 1991. 20 de março na história. Em 1915, Albert Einstein publica sua teoria da relatividade geral. Em 1941, o escritor brasileiro Monteiro Lobato foi preso por criticar o Estado Novo. Ele cumpriria 3 meses dos 6 a que fora condenado. 20 de março de 1969, foi fundada no Brasil a ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conhecido popularmente apenas com o nome de Correios. O dia de hoje, em 1980, o álbum The Dark Side of the Moon, o 8º álbum de estúdio da banda Pink Floyd, completou 303 semanas entre os mais vendidos, quebrando todos os recordes anteriores. E em 20 de março de 2006, foi inaugurado o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Então esses foram os destaques do dia de hoje, 20 de março, e o podcast vai falar sobre felicidade. O que é a felicidade? Como que a gente pode aplicar a felicidade, o conceito de felicidade na nossa vida e um pouquinho da análise da felicidade sobre a ótica da nutrição e sobre a ótica do turismo. E para isso eu vou dar sequência ao quadro do Zecast, onde trago convidados. Dessa vez trago 2 convidadas muito especiais, uma que vocês já conhecem, que é a minha irmã Thaís Brandotti, que já participou de um podcast anterior, e agora também trouxe a minha outra irmã, Tainara Brandotti, que é formada em nutrição e vai nos trazer então a visão que ela estuda sobre comportamento alimentar e como que o alimento pode ser associado a essa questão do prazer ou da felicidade. Então, fique agora com o nosso papo sobre felicidade. Então, Thaís, eu gostaria que tu fizesse então esse início para a gente se nortear na questão do conceito de felicidade. O que será que a gente pode entender por felicidade? O que a filosofia nos auxilia nesse sentido?
Bom, então hoje, na verdade, eu vou trazer uma das visões, né, da filosofia a respeito da felicidade, que é a visão de Aristóteles, né, que corresponde à ética das virtudes. Para Aristóteles, a felicidade ela corresponde, né, ao conceito de aidaimonia, que é uma atividade da alma de acordo com a virtude melhor e mais perfeita. E o que é uma virtude? Né? A virtude ela é uma justa medida, ela é o meio termo. Ela não corresponde nem ao excesso e nem à falta. E hoje em dia, quando a gente fala essa noção de felicidade, né, muitas vezes as pessoas elas identificam isso como uma satisfação de desejos ou de prazeres, né? Mas na verdade, o desejo ele corresponde a uma vontade referente a algo que nos falta. E quando essa vontade ela é saciada, logo não existe mais esse desejo. Daí surge a frustração, né? O prazer vai embora e surge uma nova necessidade de saciação desses outros desejos e prazeres que vão sendo presenciados ao longo da nossa vida, né? Então, na verdade, sempre vai haver essa insatisfação. Por isso que a felicidade, ela não deve ser vista apenas como um prazer nem desejo satisfeito. Ela é uma educação das nossas paixões, né, dos nossos desejos, para que esses estejam de acordo com o que é virtuoso, né, que é o equilíbrio, que é a mediania, que é essa justa medida entre a falta e o excesso. E até há uma virtude que ela corresponde à nossa relação com os desejos corporais, que é a temperança, que é a nossa relação tanto com os desejos do paladar quanto com os desejos do tato. Então, é a nossa relação com os alimentos, é a nossa relação com os prazeres sexuais, né? Então, a temperança, ela é essa justa medida da nossa relação com os alimentos, de como a gente percebe eles. Então, acho que seria interessante a Tainara, né, nos trazer essa visão dela a respeito de como a gente transfere para os alimentos essa nossa ideia de satisfação e de busca pela felicidade. Isso a gente vê muito, né, estudando o comportamento alimentar, de que as pessoas buscam a felicidade nos alimentos, né? Até existe o conceito de abra a felicidade, né? Que virou uma jogada de marketing, né, para tentar promover certos alimentos. E, na verdade, a gente não vai conseguir felicidade através dos alimentos, por meio dele. Porque ele não tem esse poder, né, de nos trazer felicidade. Como a Thailita trouxe, felicidade é um conceito muito mais amplo, e então a gente confunde muitas vezes. O alimento, na verdade, ele nos dá prazer. É um prazer momentâneo, portanto, não deve ser confundido com felicidade, né? E tampouco deve ter essa condenação para o prazer ao comer, né? O prazer, ele deve ser estimulado quando a gente está comendo, e não condenado, né? E não excluído da nossa alimentação. Muitas vezes as pessoas querem ter uma alimentação saudável e acabam restringindo demais, tirando as coisas que lhe dão prazer. E isso vai favorecer a quê? A buscar sempre aquilo que lhe foi tirado. E aí é que vem a compulsão e todos os conceitos de compulsão alimentar, enfim. Não quero entrar muito nisso, mas eu gostaria de trazer essa importância de saborear o alimento, né? Da gente se permitir sentir prazer e não nos restringir a ele, né? Que a comida seja algo que a gente busque satisfação e não felicidade. E aí eu trago muito o conceito da gente diferenciar o que é um comer afetivo de um comer emocional, né? Que eu trago isso muito em consulta. Vamos identificar, então, com exemplos, certo? O comer afetivo, ele traz muito das nossas memórias, daquilo que a gente construiu ao longo da nossa vida, relacionando com o alimento. Por exemplo, o bolo de cenoura com cobertura de chocolate que eu comia quando visitava a minha avó. Toda vez que eu comer um bolo desses, eu vou estar trazendo lembranças e simbolismos que vão de acordo com esse alimento. Mas ninguém come, por exemplo, um bolo inteiro de cenoura com cobertura de chocolate só para lembrar da avó. Geralmente a gente come um pedaço, a gente saboreia esse pedaço, e com isso a gente tem essas memórias positivas em relação a esse alimento. Muito diferente de um comer emocional,
que é quando a gente desconta no alimento as nossas emoções negativas que a gente teve naquele momento, naquele dia. Vou dar um exemplo, então, para melhor identificar. Uma pessoa que chega em casa muito cansada ou muito estressada com o dia agitado que teve, e aí pede uma pizza, e passa no supermercado, compra sorvete, compra Coca-Cola, compra diversos alimentos e devora tudo isso em menos de 2 horas. Isso é um comer emocional, porque ela está tentando suprir esse vazio emocional, essa emoção ruim, com alimento. Só que alimento não vai trazer essa resolução desse sentimento ruim. Ele só vai esse ato de descontar no alimento vai trazer mais frustração, porque ela percebe que não resolveu nada do que estava sentindo inicialmente. O problema vai permanecer, justamente porque o alimento não tem esse poder de controlar a nossa vida, de controlar as nossas emoções. Então a gente só vai conseguir preencher essas emoções com outras emoções. E aí eu trago a reflexão. Tá cansado? Tudo bem, vamos tentar resolver isso. Mas vamos tentar resolver sem recorrer a alimentos? O que uma pessoa cansada precisa? Ela precisa descansar. Como é que uma pessoa descansa? Com um banho relaxante, por exemplo, ou simplesmente ficar deitado no sofá assistindo TV, ouvindo uma música que goste. Tudo isso vai fazer com que essa pessoa tenha o descanso merecido, mas o alimento ele não tem o poder de descansar ninguém. Então é uma falsa ideia, é uma crença que a gente tem em relação a isso, de que o alimento vai nos trazer descanso ou que vai nos trazer um alívio. Então, era isso que eu queria trazer em relação ao que eu estudo sobre comportamento alimentar. Eu acredito que você, né, tenha mais reflexões sobre isso para nos trazer. Sim, quando tu falou dessa questão aí de associar o prazer ou a felicidade, associando com o que eu estudo, que é o turismo, a gente pode perceber, por exemplo, quando a gente assiste, às vezes, programas onde mostram aqueles lugares paradisíacos ou propagandas. Agora diminuiu um pouco, mas alguns anos atrás existiam muitas propagandas de agências de viagem que mostravam, venha para o paraíso, não sei o quê. E aqui eu sempre gosto de trazer aquele autor clássico do turismo, que é o Krippendorf, o Jos Krippendorf, e ele fala justamente disso, e como que esse efeito de, digamos, uma espetacularização do turismo, ele afeta toda a cadeia do turismo, todo mundo que produz, os que recebem, os que visitam, porque as pessoas que vão visitar, elas têm no imaginário delas, aí eu quero falar depois do conceito de imaginário, e também associado à memória, elas imaginam uma coisa. Então, só que o que é o problema do turismo? Como ele é um serviço, tu só vai saber como ele é se tu realmente executar ele. Não tem como saber como ele é fisicamente. Se tu vai comprar um tênis, vai comprar um celular, um computador, tu consegue ver na internet como é que ele é. Agora, a experiência de visitar um lugar, tu só vai saber quando for lá. E aí, esse choque do que tu imagina que é e do que tu realmente pensa que é. E quando isso não acontece, aí tu acaba se sentindo frustrado. Então, por exemplo, eu tenho um imaginário, sei lá, por exemplo, que eu vou ir para a Escócia e vou ver pessoas de saias. Aí se eu não encontrei lá pessoas com saias, nossa, não fui na Escócia, ou sei lá, me decepcionou. Então isso é uma questão muito delicada quando a gente está trabalhando com o turismo. E é importante que, no caso, eu enquanto estudioso, futuro profissional, no caso, ainda iniciando nessa área, ainda bem recente, mas que eu trago também para todo mundo que visita e que é visitado, que tem essa consciência de entender que a paisagem ali que aparece na TV, que aparece na revista, que aparece na internet, ela é uma representação da realidade, mas ela não é a realidade em si. E não é aquela realidade ali específica que vai gerar o prazer ou a felicidade da viagem, mas o contexto da viagem. Por que tu realizou aquela viagem? Com quem tu está realizando aquela viagem? O que tu está vivenciando durante aquela viagem? Isso tudo vai influenciar mais do que necessariamente, né, aquela visão que tu tem. Então, por exemplo, como é que esse conceito de imaginário ele é formado? Ele é formado através da memória. Então, se a gente, por exemplo, pegar um destino turístico aqui, talvez o mais conhecido do Rio Grande do Sul, do nosso estado, que é Gramado, quando a gente pensa em Gramado, imediatamente a gente associa a questão do chocolate, porque isso foi construído ao longo de diversas gerações, através da memória. Então, a pessoa visitou Gramado, provou um chocolate que achou delicioso, vai dizer,
Lá em Gramado, tu tem que comer chocolate. E isso foi perdurando. Isso já tem mais ou menos uns 40, 45, quase 50 anos, quando o chocolate caseiro chegou em Gramado. A primeira fábrica foi inaugurada mais ou menos em 1976. E aí, naquela época, já estavam ocorrendo os primeiros festivais de cinema. E tudo isso acabou divulgando maior aquele chocolate. E as pessoas foram lembrando e criando no imaginário delas que se elas forem para Gramado, elas sempre consumiam aquele chocolate. Então, o que eu quero trazer com esse objetivo, que sempre eu procuro falar aqui no Zecast, é da gente ter uma maior consciência das coisas que acontecem na nossa vida. Não se privar, que nem tu falou, não se privar de ter um alimento ali que vai te proporcionar prazer, não se privar de ir para algum lugar que tu ache legal ou ter uma experiência legal, mas que tu tenha o controle disso e que tu faça a distinção daquilo que realmente é importante ou daquilo que tu está indo por outras influências ou que não vai agregar em nada da tua vida. Então, essa reflexão que eu quero deixar agora no final, aí depois deixo para vocês fazerem as suas considerações finais, e vocês duas, é de o que na tua vida que tu faz te dá prazer e como que tu realiza isso e de que forma que tu controla essas experiências. Tu é viciado em algo ou tu consegue perceber esses vícios e depois que tu percebes, tu consegue aí estabelecer uma estratégia eficaz. Então, queria deixar agora livre para vocês duas, se vocês têm alguma consideração final, alguma dica, enfim, de abordagens, de situações que a gente pode estar relacionado a esse contexto. Então, deixo aí para vocês agora. Na verdade, agora, né, vocês dois falando, a gente percebe que tanto essa ideia da nossa busca pela satisfação de prazeres com os alimentos, quanto dessas experiências, né, de turismo, enfim, a gente relaciona com uma expectativa, né? Então, a nossa ideia de expectativa, ela tá, de felicidade, ela está relacionada com uma expectativa quanto aos bens externos, quanto às coisas externas, né? E a felicidade, ela não é só isso. Os bens externos, eles são necessários, sim, para a nossa constituição de uma vida feliz, mas eles não são suficientes. Então, essa ideia de felicidade mesmo, principalmente, né, da Grécia Antiga e dos filósofos gregos, é uma ideia de plenitude, né, de ter uma vida constituída em sua totalidade, né, de uma forma plena, de uma forma justa, de uma forma equilibrada em sua totalidade. Tanto é que Aristóteles diz que uma andorinha só não faz verão. Então, um ato de prazer, um ato de desejo satisfeito, ou isso não vai ser suficiente para caracterizar uma vida feliz, né? Então, é só mais ou menos essa reflexão final aqui. Eu também queria trazer uma consideração final para resumir tudo isso que eu falei, que eu foquei bastante, né, na alimentação, é a gente colocar o alimento no lugar dele. Isso a gente fala muito em consulta, né, de dar o valor para ele que ele realmente tem, que vem de encontro a isso que o Zé falou sobre o nosso imaginário, ele é sempre muito melhor do que o real. E isso também acontece com os alimentos. A gente coloca muito valor em certos alimentos e quando prova, realmente vê que não era tudo aquilo que a gente pensava. Então, a gente precisa colocar o alimento no lugar dele, que é realmente ser um alimento. E qual que é a função desse alimento? Nos nutrir e nos dar prazer. E ponto. Ele não consegue fazer nada além disso, porque não é essa a função dele. Nos nutrir e nos dar prazer. Mas que nenhum alimento é capaz de nos dar a felicidade. Então é isso, meninas. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma reflexão aí bem abrangente, envolvendo filosofia, envolvendo turismo, envolvendo nutrição. Então é isso aí, esse foi mais um Zecast. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e valeu!